estavam conversando? Sobre a aula. Eu tava perguntando se ela tinha recebido o link, vendo se era o mesmo link, mas pelo visto é o mesmo link. Pronto, ok. E você preencheu o Google Formulário com a avaliação do seu jogo? Eu fiz pelo Word. Ah, Eu fiz pelo Word, aí eu vou botar para apresentar. Bom. Você quer mostrar para a gente o que você observou da avaliação do seu jogo? Bom, o que eu observei foi... eu não troquei nenhuma palavra, foi mais... Eu esqueci de botar a data e o nome, que eu não sabia que tinha que botar. Que eu não tinha visto, eu só tinha visto aquelas outras coisas. E eu vi alguns erros de ortografia. Certo. Só isso? Foi uns 2, 3 erros. E eu também diminuí, porque os quadros ficaram enormes. Eu tinha escrevido, tipo, 1/3 do quadro. Certo. Aí eu botei pra ficar tudo só no que eu escrevi. Aí ficou, tipo, Certo. muito pequeno. Mas quando você foi ler a parte narrativa do seu jogo, você percebeu que estava tudo ok? Que você apresentou a situação inicial, o acontecimento, os personagens que participavam, o lugar onde acontecia e finalizou sua história? Você deu Eu li pra minha mãe e ela conseguiu entender tudo. Você deu conta de tudo isso na sua narrativa? Só a história que não ficou tão grande, porque eu não tinha um enredo tão grande pra falar. Entendeu? Entendi. Aí, olha só, vou ver se eu consigo aqui projetar o seu. E você, Amanda, conseguiu fazer? Não, professora, porque eu mudei, só que eu não mudei lá no Game Criativo, porque eu não sabia onde é que botava. Eu até fiz uma pergunta lá. Qual foi a pergunta? Onde eu salvo o arquivo lá, o arquivo corrigido. Ah, certo. Porque, no caso, a gente vai, a partir do que a gente conversar hoje, a gente vai observar o que precisa corrigir, não é? Aí, a partir dessa correção é que a gente vai fazer a versão final. Pois não, Kleber? Eu vou abrir uma nova tarefa lá para publicar o arquivo corrigido. E eu tenho os dois deles aqui, tá? Eu tenho o de Amanda, se quiser eu posso projetar. Na tela aqui já está o de Sofia. Pronto. É verdade. Eu nem saí, né, do de Sofia. Eu tenho o João Pedro. Então vamos. Amanda ainda não respondeu. Amanda, você conseguiu Esqueci de tirar a parte em vermelho. Tá certo. Tá bom, tudo bem. Aí, aqui uns detalhes. Eu fiz. Você fez, Amanda? E o que você achou? Seguindo aquele roteiro, como você avaliou o seu game design? Estava completo? Tinha que fazer alguma alteração? O que estava precisando? Não era para fazer isso na aula? Não era aquele coisa, não era para aula? Esse daqui, o roteiro? Não. Não, o roteiro era a tarefa 4. A criança ia avaliar o seu game design para poder a gente conversar sobre ele agora. Mas não tem problema. Coisa aqui. A gente faz agora, então, não tem problema. Mas eu quero só saber de Amanda. Amanda, você fez lá do Google Formulário ou fez em Word? Como foi? Também pensava que era na aula? Então, vamos avaliar o de João Pedro e depois a gente avalia o de Amanda. A gente avalia juntos. João Pedro, Amanda, eu, Kleber e Rosana, avaliando o de João Pedro e depois a gente avaliando o de Amanda. Pode ser assim? Tudo bem? Pode. Pode, né? Porque a gente já sabe que os textos, quando a gente faz qualquer produção textual, ela tem que passar por revisão, né? Mas eu quero saber uma coisa, professora. Eu podia apresentar a tela? Pode. A parte corrigida? Bote para a gente ver o que você já considerou que precisava corrigir. Estão vendo? Ainda não. E agora? Agora sim.
Tá, então eu vou botar aqui para ficar inteiro. Bom, eu mudei que tinha... Eu não tinha feito isso daqui, que era apagar as orientações em vermelho na medida que você foi elaborando o projeto do seu jogo. Eu tinha esquecido de apagar o primeiro. Eu não apaguei alguns aqui, porque eu acho melhor não apagar. Certo. Eu botei o título e algumas coisas que estavam em vermelho, eu botei em preto. Certo. Eu vi algumas regras de ortografia. Eu tirei porque, tipo, tava assim, ó. Tava, tipo, muito grande, assim. Eu não lembro. precisava de um espaço. Uhum. Então, aí eu tirei assim. Eu tiro assim. Certo. E agora vamos Eu então... também botei a data e o meu nome. O seu Tem outra letra nome. aqui que eu não lembro. Tá. Certo. Aí eu fui ver em que dia era que a gente tinha feito a atividade. Era dia 11, eu acho. Foi isso. Pronto, ok. Então, olha aí, você já fez algumas alterações em relação ao documento original, mas deixe ele lá para a gente poder ir avaliando. Tá. Tá certo? Você já fez algumas alterações, olha que legal. Você já observou que já deu uma melhorada na estética, né? Porque tinha muito espaço em branco. Você já observou que tinha deixado as informações em vermelho, tirou. Já organizou, botou preto. Já viu que tinha esquecido o seu nome. Eu tinha destacado isso. Ó. Não colocou o seu próprio nome. É porque eu não tinha visto que era para botar. Eu só tinha visto as outras coisas. Data, nome e tal, não tinha visto. Tá bom. Eu só tinha visto... Aí agora, então, volta lá para o começo. Vamos pensar um pouquinho aqui na narrativa. Porque lê aí a narrativa da sua história. E aí a Amanda vai dizer para a gente se já dá para entender legal do que trata a história. Diga aí a sua história. Greg, seu irmão e seu amigo precisam chegar à escola para fazer uma viagem. Mas no ônibus só tem um assento. Do ônibus, aqueles assentos de ônibus. Certo. Tem de ônibus lá e tal, aí só tem mais um assento. Ou só tem um assento disponível, ou só tem um assento só tem um assento vago. disponível. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Antes da vírgula, eu vou botar um parênteses. Não, você pode só acrescentar a palavra. Não, mas eu vou botar entre parênteses, porque eu acho que fica melhor. Mas, ó, João Pedro, não precisa, porque se você botar entre parênteses, é quando é uma informação que ela pode ser retirada sem causar grandes problemas à compreensão do seu texto. E se você tirar essa informação, vai ficar muito sério. A gente vai pensar, oxe, gente, um ônibus que só tem um assento? É verdade. Ok. Vai lá. Aqui, continua. professor, aqui tá verde. É porque ele pensava que era primeira, aí tá verde por isso. Bom. Então, vamos só ver. Aqui, nessa narrativa. Aqui, escola primeira. Espera aí, na narrativa, então, aí você apresentou os personagens que participam desse jogo, tudo ok. Greg, seu irmão e o seu amigo, né? Aí você também coloca que eles precisam chegar à escola para fazer uma viagem. Mas no ônibus só tem um assento disponível. Você coloca o acontecimento que está gerando o problema, né? Que vai gerar o jogo e tudo, ok. Aí você diz o lugar onde os fatos acontecem e como finaliza essa história, qual é o propósito, você acha que no final, eu boto outras informações, eu vou falar depois, é a última parte da história do jogo. Então, por que você só botou aí no final? Ó, no final... É porque se falar primeiro, perde a graça, professora. É aqui, outras informações. Mas olha, final... lembrando que o game design não é a propaganda do seu jogo. Eu sei. Então, o game design, ele é escrito para alguém que vai produzir o seu jogo. Já imaginou, olha, no ano que vem, por exemplo, alguma criança lá do NEI que tiver, né? A gente pode até, quem sabe os quintos anos não vão querer, na hora do código,
aproveitar as ideias de alguns dos jogos de vocês para fazer esses jogos desplugados em jogos digitais. Então, lembrando que o game design, ele não é um documento que é para guardar, para gerar expectativa. O objetivo do game design não é para que as pessoas fiquem com vontade de jogar, né? Essa é uma propaganda. O game design, ele é um documento que diz detalhadamente como é o jogo. Se não tiver todas as informações, vai ficar complicado para a pessoa entender o jogo, quem for produzir, não é? Beleza, eu já botei aqui. Vamos lá, como ficou aqui. Posso Eu falar? botei aqui. Pode, por favor, Eu Cléber. botei o ponto, botei o espaço, por causa que aqui é no final, o jogador procurou o bilhete, mas seu doce estava rasgado. E game over para ele. Certo. Aí, qual jogador que procura o bilhete? Vou deixar a Kleber falar e a gente vai pensar um pouquinho sobre o restante da narrativa. Muito bem, então, vamos lá, né? Eu estou vendo que você começa a história falando dos dois personagens, que é o Greg e seu irmão, né? E seu amigo. Eles precisam chegar à escola para fazer a viagem. Beleza. Só que o ônibus tem apenas um assento disponível. Então, eu imagino aqui que eles vão disputar esse assento. Quem chegar primeiro vai fazer a viagem. Mas como é que eles disputam esse assento? Não é? O que é que eu faço para disputar? É só correr e chegar lá primeiro? Como é que vai ser essa corrida? Eu queria entender como é que eles disputam esse assento para fazer a viagem, né? Outra coisa, queria saber assim, se é um caminho, né, de casa para a escola, né? Vai ter nesse caminho alguns desafios que eles têm que ultrapassar, vencer, entendeu? Isso eu tinha botado nos fluxos. Como é? Isso eu tinha botado nos fluxos. Mas aí tem que contar na história, porque a história, a narrativa não é o que acontece. Então, por exemplo, aí nesse caso você teria que dizer, eles vão, sei lá, correr para chegar primeiro, vão, como disse o professor Kleber, assim, qual é o desafio deles? Eu vi que lá embaixo nas ações você coloca que tem, por exemplo, o bueiro, tem a inspetora, tem o ponto do ônibus. Mas aí essas ações aqui, elas precisam aparecer na sua história, na sua narrativa. Então, eu vou falar isso como... Eu vou referir tudo isso a obstáculos. Vou botar aqui, obstáculos. Fazendo uma corrida... Qual é o nome? Ô, João, para ver se você entendeu mesmo, né? Se a gente está conseguindo mostrar para você o que a gente quer dizer em relação à história, né? Todos os outros elementos que você detalhou mais embaixo, né? Que lendo a gente consegue compreender, eles precisam também estar na história, contados na história. Ou seja, tudo que vem depois da história deverá ser extraído da história, né? Você fez um processo inverso. Você simplificou a história e detalhou as outras partes, né? Depois você precisa pensar agora a história com todos esses elementos que você detalhou embaixo, entendeu? Tá entendendo o que a gente está querendo dizer? Ó, por exemplo, você botou aqui cenário, onde se passa caminho da escola, de casa até a escola, passando pelos obstáculos. Então, essa parte você pode botar na sua história, ó. Greg, seu irmão e seu amigo precisam chegar à escola para fazer uma viagem, mas no ônibus só tem mais um assento disponível. Então, quem chegar primeiro vai para a viagem. Os meninos, né? Eu botei aqui, fazendo uma corrida. Tá aparecendo que eu tô fazendo atualização daqui? Porque eu já botei aqui. De casa até a escola tá aparecendo pra gente. Mas o que a gente quer primeiro conversar com você sobre isso, porque não dá tempo de você corrigir tudo agora. Aí a gente quer, com você, combinar o que precisa fazer para você fazer depois. Pode ser assim? Mas tá aparecendo que eu fiz modificações aí? Tá aparecendo. Então, quem chegar primeiro vai para a viagem, fazendo uma corrida e desviando dos obstáculos.
passando, desviando dos obstáculos, fazendo uma corrida do caminho de casa até a escola, desviando dos obstáculos, porque aqui, aí depois você vai colocando quais são esses obstáculos. João Pedro, essa corrida é até a escola ou é até o ônibus? Porque eles vão chegar no ônibus de que forma para sentar nesse único assento? Eu ainda não compreendi aí a sua história, para mim ainda não está bem clara nesse sentido. A corrida é até a escola ou é até o ponto do ônibus para entrar no ônibus e pegar esse ônibus só tem um único assento? A corrida é até... Não tem quando a gente vai fazer viagem escolar lá no Ney? Sim. O ônibus não fica na frente da escola? Então, a corrida é até a escola. Então, a corrida é da sua casa até o ponto onde está o ônibus, que é em frente à escola, correto? Não, a corrida não é já no ônibus, né? Não é no ônibus. A corrida é da sua casa, da casa dos personagens até o ponto do ônibus. Quem chegar primeiro vai ganhar o passeio, não é assim, João Pedro? Uhum. É isso mesmo? Uhum. Aí você acha, Amanda, que a história já está completa? Hein, Amanda? Você quer dar alguma sugestão para João Pedro? Amanda? Amanda, seu microfone está aberto, você pode falar. Eu acho que precisa mais de detalhes. Quais detalhes? O que você sugere? Tipo, explicar qual assento é, qual tipo de ônibus é, etc. Você acha que esses detalhes são importantes na narrativa? Porque... Não, o tipo de ônibus aí também já precisa. Pra que vai querer saber o tipo de ônibus? Se eles não saberem que é um ônibus escolar. Vamos fazer... João Pedro, leia aí a sua história para ver se a gente consegue, se ela está completa. Você mesmo lê. Greg, seu irmão, lê aí. Greg, por favor. Seu irmão e seu amigo. Greg, seu irmão e seu amigo precisam chegar... Tá me ouvindo? Estamos, pode ler. Ah, tá, é que eu pensei que não estava ouvindo. Greg, seu irmão e seu amigo precisam chegar ao... Peraí. Ah, pensei que eu tinha passado lá. Peraí, professora. É porque, João Pedro, não vai dar tempo de você corrigir agora. A gente precisa ver o seu e a gente já percebeu que tem alguns outros elementos que precisam também ser mais detalhados. Então, você vai ter que ler agora, a gente vai pensar o que precisa corrigir, você vai corrigir depois. Não dá para você fazer e corrigir agora, certo? Não, é porque tava faltando isso daqui, entendeu, professora? Greg, seu irmão e seu amigo precisam... Mas leia sem corrigir. Não, então. Mas é porque eu ia fazer essa parte enquanto a gente tava falando, eu apaguei e eu não tinha terminado de fazer, entendeu? Aí, Greg, seu irmão e seu amigo precisam chegar ao ponto onde está o ônibus para fazer uma viagem. Mas no ônibus só tem mais um assento disponível. Então, quem chegar primeiro vai na viagem. Então, precisa... Uhum. Agora... Vai na viagem, fazendo uma corrida desviando dos obstáculos. No final, o jogador ganhador procurou o bilhete, mas seu bolso estava rasgado e game over para ele. A parte... E aí, você acha que essa história está... Foi mais ideia da minha mãe. Você acha que essa história da está parte que eu ainda não completa? botei... Ainda não terminei de botar
já apaguei no lugar errado. Eu não terminei de botar o vai primeiro Certo. na Então, viagem. Tá completa para mim. certo. Mas não só isso, né, João Pedro? Porque, ó, então quem chegar primeiro vai na viagem fazendo uma corrida desviando dos obstáculos. Então, ele vai desviar dos obstáculos quando já está na viagem? Peraí. Não corrige agora, João Pedro. Não vai dar tempo. Espere. Eu quero que você preste atenção no que a gente está dizendo. Então, o que a gente percebeu? Que a parte da narrativa você vai retomar, tá certo? E você vai contar a história toda. Contar uma história. Então, não se preocupe, como a gente disse, no tamanho da história. Se preocupe que a história fique clara. Quando você terminar de escrever a história, a gente vai ler de novo, juntos, para poder ver se ela já está completa, tá bom? Vamos só ver aqui o restante. Objetivo, chegar à escola primeiro. Então, o objetivo é chegar na escola primeiro. Então, lá na história, a gente vai precisar retomar. Agora, chegar o ônibus primeiro, né? De ônibus primeiro. Isso aí. Agora, olha só, onde se passa? Onde se passa a história do jogo, mas lembre-se que você está ensinando, você está orientando o game design, está orientando o jogo, como vai produzir o jogo. Aí é o caminho de casa até a escola, passando pelos obstáculos, ok. Mas aí, nesse caso, então, esse jogo, a gente já sabe que vai estar representando o caminho de casa até esse ônibus, passando pelos obstáculos, certo? Mas vai ser em que você vai representar o cenário desse jogo? Por exemplo, o da corrida marrom, disse que era um tabuleiro normal. Pois é, mas aí se você botar assim, onde se passa? Caminho de casa até o ônibus, passando pelos obstáculos no tabuleiro normal. Então, o que é? Em um tabuleiro com casa? Eu não sei como é, porque o jogo é você que estava imaginando aí na sua cabecinha. Então, mas eu tô falando normal, eu tô falando, tipo, aquele tabuleiro tipo de Ludo, e tá as casinhas, e você vai jogando dado e tal, do jogo da multiplicação, jogo da divisão, tá? Então, eu me referindo a jogo com casinhas. Eu vou me referir a jogo com casinhas. Pronto, um tabuleiro com casinhas assim, numerados ou não. Né? Com casinhas numeradas. Isso. E aí, que obstáculos são esses, né? Isso é bom detalhar. Os obstáculos são assim, eles estão dispostos nas casinhas de número tal. Entendeu? Para poder construir o seu cenário aqui na minha mente. Tinha botado em ações, mas tudo bem, né? Também tem que botar aqui. Porque, olha só, você já botou lá, mas ali nas ações, ali você tem que... Lembra que descrever é apresentar detalhadamente? Para quem vai fazer o tabuleiro do seu jogo, ele só precisa saber que tem um caminho de casa até o ônibus, passando por obstáculos. Ele pode um caminho de casa até o ônibus, passando por obstáculos. Então, aí ele não precisa saber quais são os obstáculos? Com casinhas normais. Numeradas? Com casinhas numeradas. Numeradas e... Qual é o nome? Com casinhas numeradas. Agora eu esqueci o nome. Estou percebendo, pelo que a gente está percebendo aqui, que o nosso tempo, a gente imaginou que ia conseguir fazer muita coisa e o nosso tempo é bem curtinho, né? Meia hora. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai nesse processo. Então, do mesmo jeito que a gente está fazendo com o João Pedro, na próxima semana a gente, nos mesmos dias e horários, talvez a gente pode marcar com a Amanda ou em outros dias e horários,